Vamos falar sobre o famigerado Step 1, USMLE Step 1, e a minha experiência com ele, né? Para quem não sabe, né, todo mundo hoje em dia já ouviu falar alguma vez dos tais steps do USMLE. O USMLE, ele é como se fosse a OAB médica dos Estados Unidos, tá? Todo médico americano na faculdade ele faz duas provas objetivas, conhecidas como Step 1 e Step 2. Step vem de passo, né? Passo 1, passo 2. E essas provas, o conjunto dessas provas se chama USMLE, que é o USMLE, né, que é o Exame de Licenciamento Médico dos Estados Unidos. A mesma prova que os americanos fazem, a gente faz também, tá? Todo mundo que quer atuar nos Estados Unidos faz também. E o bom dessas provas é que elas têm um caráter assim eliminatório para você se formar na faculdade nos Estados Unidos, para você revalidar seu diploma, você precisa fazê-las. E tem também um caráter classificatório, tá? O seu desempenho nessas provas, mais especificamente na segunda prova, Step 2, tem uma nota e essa nota é um fator importantíssimo para você ser um candidato competitivo a uma vaga na residência médica americana, né? Outra coisa boa é que essas provas elas podem ser feitas no Brasil. Eu fiz as minhas provas todas em Copacabana, no Instituto Brasil Estados Unidos. Eu morava ali ao lado. Foi bem fácil, experiência bem tranquila, gostei bastante de lá. São feitas num centro chamado Prometric, né? Escreve-se Prometric. Então é bem uma experiência bem tranquila, eles são bem profissionais e você faz tudo no Brasil. Então, curiosamente, hoje você consegue fazer a revalidação do seu diploma inteirinha no Brasil. Tá? Você recebe por correio depois que você faz os steps, você recebe lá, você vai pagar uma taxa, tá? Tem taxa para tudo, o seu certificado ECFMG, que é o equivalente aí a uma revalidação de diploma. E esse certificado aí vai te qualificar a procurar vagas de residência médica nos Estados Unidos, de fellowship, de repente ofertas de emprego aí por essas novas leis estaduais que surgiram em 2024, 2025. Vamos ver como é que o mercado vai responder a isso. Mas é um processo relativamente simples, tá? O Step 1 ele acaba sendo a prova mais temida porque ele, em teoria, ele é uma prova do ciclo básico, mas na prática é uma prova de casos clínicos, então esse medo é bem desproporcional. 80% do Step 1 vai ser patologia, fisiologia e farmacologia, né? Só que isso nada mais é do que clínica médica, tá? Tem um estilo de questão peculiar no Step 1, que ele é todo em casos clínicos, e são casos clínicos em passos. Então os steps, ao contrário do que as pessoas imaginam, eles não ficam cobrando rodapé de livro, tá? Como muitas vezes se faz no Brasil. Para você montar a prova para médico e a prova não ficar muito fácil, você tem duas maneiras de montar. Ou você cobra rodapé de livro, mas isso acaba gerando aberrações estatísticas, porque toda a prova precisa fazer uma distribuição normal para você comparar o desempenho dos candidatos. Se você fica cobrando rodapé de livro, vira campeonato de chute, né? Campeonato de extravagância. O jeito certo, a melhor maneira, que é o que os steps fazem, é dar casos clínicos em passos, tá? Então eles vão te dar, por exemplo, um caso clínico lá de um paciente que está infartando, não vão dizer que está infartando, e vão perguntar o mecanismo de ação do primeiro comprimido que você vai administrar ao paciente. Né? Uma maneira indireta ali em 2 passos ou 3 passos de perguntar o mecanismo de ação da aspirina, na inibição da ciclooxigenase. A prova inteirinha é assim. E é claro que esse estilo de questão ele ainda não é muito popular no Brasil, então a gente tem que fazer essa adaptação. E o ciclo básico no Brasil ele é muito traumático, porque ele não tem nada a ver com medicina. Nos Estados Unidos eu acho uma delícia, porque o ciclo básico ele é dado sempre no contexto clínico. Né? Na verdade, o que se chama ciclo básico no Brasil é feito antes da faculdade de medicina, né? Mas a patologia, a fisiologia, a farmacologia ela é dada sempre com correlações clínicas, em casos clínicos, é tudo com correlação com a clínica. Por exemplo, a parte de bioquímica, ela é toda ali com relação à nutrologia, às deficiências de vitaminas, deficiências enzimáticas, as síndromes, tudo isso ali com correlação com a clínica médica. Então é bem interessante, na verdade, eu gostei bastante. E depois, quando você começa a pegar o jeito, as coisas começam a fazer sentido para você. Por exemplo, eu estudei no Brasil anatomia separado de embriologia e histologia.
Isso é um crime, isso é a maior covardia do mundo, porque ao contrário do que a gente pensa, quando você estuda numa matéria só, anato, êmbrio e histologia, você vê que tudo ali faz sentido, tudo se encaixa. É maravilhoso. Então eu fui aprender anatomia, embriologia e histologia, depois que eu fui estudar para o Step 1, tá? Eu saí da faculdade, como todo mundo, muito cru nisso, mas não se intimide, eu sei que a sua experiência com o ciclo básico foi traumática, tá? O ciclo básico de todo mundo no Brasil é fraquinho mesmo nas tais melhores faculdades do Brasil. Não se traumatize, porque na verdade o Step 1 ele inteirinho a prova de casos clínicos. E 80%, como eu disse, é patologia, fisiologia e farmacologia. Se você juntar pato, farmaco e físio, você tem clínica médica, tá? Então fica bem tranquilo quanto a isso, tá? Eu já quero tirar essa parte de intimidação. Outro medo das pessoas é o inglês, mas para você fazer a prova, ela é de múltipla escolha, então você só precisa ler em inglês. E as pessoas têm medo do tal inglês médico. Bom, o tal do inglês médico, que na verdade não é inglês, né? Na verdade é medicina, e os termos em geral são os mesmos que o português, tem a mesma origem latina, grego, ocasionalmente árabe, então é bem fácil de se adaptar e é bem repetitivo. Então, depois de alguns meses estudando, fica tudo muito manjado, que os termos eles se repetem muito e são muito parecidos com o português, porque nenhum deles é, na verdade, inglês ou português, eles vêm do latim e do grego. Então, tal inglês médico que mete medo no povo é muito fácil de você se adaptar. Tá? Para você fazer os steps, você só precisa ler em inglês. Os termos médicos em inglês em pouquíssimo tempo você se acostuma, é muito repetitivo. Então, é uma experiência assim, bem interessante, eu acho que constrói bastante a gente como médico. Tá? Eu já contei aqui que durante a faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, eu, graças a Deus, graças à intervenção do amigo muito querido, eu consegui um estágio muito bom, né, que me ajudou a me manter lá nos primeiros anos. Eu vim de uma família muito humilde no interior. E nesse estágio eu era o único calorinho, assim, todo mundo estava no internato já de todas as faculdades do Rio. E eu via que todo mundo lá ficava comendo a apostila do tal do médico curso dia e noite para passar na residência na própria faculdade. Eu fui ver esse tal de médico curso era caro para um cacete e todo mundo fazia, mesmo assim da UFRJ, da UERJ, que eram as melhores faculdades do Rio na minha época, acho que são até hoje. Falei, gente, isso é um absurdo. Se depois de 5 anos de faculdade eu tenho que pagar um carro num cursinho para passar na residência na minha própria faculdade, é claro que a minha faculdade é uma fraude. É claro que esse ensino aí não vale nada. Então eu decidi romper com a minha faculdade, eu rompi com a estrutura da faculdade no primeiro ano e eu fui procurar materiais de estudo que eram utilizados pelos estudantes dos Estados Unidos. Então já no meu primeiro ano de faculdade eu fiz o voto de procurar estudar medicina sempre em inglês, quase não utilizava livros em português. Acho que o único livro em português que eu li, um dos poucos, foi o do Enéas, o Eletrocardiograma, que eu li em respeito a ele. Eu dei uma lidinha. Não lembro se eu li todo, mas foi um dos poucos. Em geral, as traduções também eram mal feitas, então eu sempre procurei ler livros em inglês. E eventualmente eu encontrei os materiais para o USMLE nos Estados Unidos, já na época da faculdade, e eu percebi que o nível dos materiais era muito superior a qualquer coisa que eu via ali na minha faculdade. Então eu fui começar a ter contato com isso lá pelo terceiro, quarto ano, então eu ia sempre dando ali experimentando, eu usava para a minha faculdade. Então, tudo quanto é material da época eu conheci, tá? Os materiais do SML eles são muito competitivos, é um melhor do que o outro, e todo ano sai um material assim excelente. Então, tem ali as empresas têm uma saudável competição entre si, tá? Eu falo muito deles, mas tem muita coisa boa, tá muita coisa excelente, né? Na minha época tinha o Kaplan, tinha o Doctors in Training acho que acabou. Os áudios do Goian, que estão aí até hoje, eu via na academia, os bancos de questões, era o RX, o Kaplan, o eWord. Alguns anos depois veio o Amboss, que é excelente também. Hoje tem o Melmac Bank, né? Na época ainda não tinha as lendárias notas do Melman, né? Que foram surgir em 2021 e revolucionaram os STEPs. O livro sagrado dos STEPs, que até hoje ele é feito todo ano, era o First Aid for the USMLE. Era um calhamaçozinho assim, 600, 800 páginas, todo colorido, muito bem feito. Todo ano eles fazem uma edição, já tem mais de 30 edições. Era considerada assim a bíblia do Step 1. Então tudo isso eu tive contato, né? E eu sempre ia experimentando aqui e ali, só que eu não tinha condição de pagar a prova, eu não tinha condição de fazer os estágios. Então eu usava aquilo para a cultura geral.
Eu me lembro que no sexto ano de faculdade, quando eu me formei em 2017, estava para entrar aquela lei do mais médicos que ninguém sabia se ia entrar mesmo, que ia forçar o médico a fazer 2 anos de medicina da família. Tá um presente aí do PT que gosta muito de médico. Se você não lembra, em 2012, 2013, você pode consultar ali aquela portaria, aquele edital do Mais Médicos, que eles queriam forçar os médicos a fazer 2 anos de medicina da família. Né? Isso entraria em vigor em 2018, quando eu me formei, se eu bem me lembro. Então, por garantia, eu falei, cara, deixa eu fazer a prova aqui na faculdade. Eu tinha um certo interesse em neurociência na época, falei, vou ver neurocirurgia. Né? E eu não tinha a menor condição de fazer medicurso, nunca pisei no medicurso na minha vida, né? Nunca, nem sei como é que é. Aí eu peguei umas apostilas do Kaplan que eu tinha do Step 2. Né? O Step 2 ele é muito parecido com a prova brasileira de residência. Eu peguei essas apostilas do Step 2, peguei as provas anteriores e acabou que eu consegui passar. Era uma vaga por ano, eu passei na UERJ, onde eu me formei, onde eu queria mesmo, era morava em frente. Passei na Unirio, na UF eu fiquei em segundo lugar. Né? Nunca tinha feito medicurso, nada disso, então acabou que foi muito útil. Parênteses, eu não estou dizendo que é para estudar para residência brasileira com material americano, tá? A melhor maneira de estudar para qualquer concurso é por provas anteriores daquele concurso, tá? Mas que me ajudou muito, ajudou. Eu não tinha condição de comprar, de fazer um medicurso na época, né? Então eu acabei entrando em neurocirurgia, mas no R1, né? Depois eu conto essa história melhor, vi que não tinha realmente interesse naquilo, não queria, não gostei do ROI, do retorno que me daria, achei que o preço era muito alto a se pagar. Qualquer neurocirurgião concorda que se você gosta de outra coisa além de neurocirurgia, você vai fazer essa outra coisa, tá? Neurocirurgia, para quem é absolutamente obcecado com neurocirurgia, sonha que está na sala, tá? Simples assim. Então eu saí e a vida eventualmente me carregou, né? Eu tive que trabalhar para ajudar minha família. Veio a pandemia, né? Eu fiquei completamente perdido no mundo. E aí eu fui retomar os estudos, fui voltar assim a pensar e realmente falar, não, eu tenho que tomar jeito, eu já estou anos aí sem fazer residência, eu tenho que tomar um jeito na vida. Lá para 2021, 2022, né? Eu tava acabando a pandemia na época, eu estava trabalhando em CTI, depois eu conto as histórias, mas cara, é triste. O médico no Brasil, especialmente o médico plantonista, ele é tratado pior do que lixo. Então eu tive muitas decepções, benditas decepções, né, que eventualmente me levaram a um caminho muito melhor. Depois eu vou contar em detalhes, pretendo citar nomes em tudo, então acompanha aí o canal. Eu falei, bom, tem que tomar jeito, essa vida de plantonista é pior do que de cachorro. E o pior é que dando plantão comigo, todo mundo tinha 1, 2 residências já nas costas e ganhava a mesma coisa ou ganhava um pouquinho a mais. Eu falei, cara, fazer residência no Brasil é chovendo molhado. Vou voltar aí meu sonho de fazer os steps. E na época, assim, o dólar já estava bem caro, 4, 5 reais. Eu falei, vou ter que dar um jeito. Não tenho mais aquela moleza da faculdade, que eu só estudava, fazia um estágio aqui e um ali. Vou dar plantão todo dia, não, eu já dava plantão todo dia. E vou dar um jeito de estudar. Tá? Então assim, você vai ver o pessoal falando, é impossível passar nos steps trabalhando, isso aí é para quem é filhinho de papai. Não, cara, eu fiz tudo trabalhando 5, 7 plantões por semana, não tinha de onde tirar dinheiro. E eu nem fazia cálculo, porque assim, o dólar era tão caro que eu simplesmente pegava plantão onde tinha, quando aparecia, bastava pagar. Né? O pagamento em dia no Rio de Janeiro era 25 do mês seguinte, né? Até hoje é assim. Então eu procurava, o estudo para os STEPs ele é todo feito de modo ativo, tá? Ele é feito em forma de bancos de questões, de listas de questões, de flashcards. Ele não é aquele estilo brasileiro de assistir a aula extensiva, depois fazer o resuminho, depois ler a apostila e por fim fazer as questões. Essa é a maior dificuldade do brasileiro. O brasileiro não se adapta a isso. Ele quer estudar para os STEPs, ele quer arrumar tipo um médio curso dos STEPs, depois as apostilas, fazer resuminho e depois ir para as questões. Não dá, tá? É aí que muita gente joga a toalha. Eu trabalho isso muito com os meus alunos, porque é uma adaptação bem diferente, tá? É muito mais eficiente o estudo ativo e a quantidade de matéria que você precisa cobrir é muito grande. Então, você precisa se adaptar a isso. Eu lembro que as 10 primeiras questões de banco de questões que eu fiz, né, na época o eWord, eu lembro que as 10 primeiras que eu fiz quando eu experimentei, acho que eu estava na faculdade ainda, eu fiz 10 e errei 9. E eu não me considerava o pior aluno da turma, tá? Tinha aqueles testes de progresso anuais, eu ficava até bem qualificado. Eu falei, caramba,
Errei 9, eu me senti assim, a maior picareta do mundo. Eu lembro que eu deitei no chão de madeira do meu quarto, lá em Vila Isabel, assim. Falo, cara, o que, que eu vou arrumar da vida, meu Deus do céu? Isso ainda na época da faculdade. Muitos anos depois eu retomei, né? E é por isso que eu digo, se você puder fazer na faculdade, faça, porque fazer prova de residência, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, precisando trabalhar todo dia, é brabo, tá? Fazer os steps na faculdade é um privilégio, mas se você precisar fazer depois de formado, tamo aí, né? Eu digo que quem está na chuva é para se queimar. E aí eu precisei dar um jeito, procurei ficar só em CTI, arrumava uns CTIs mais tranquilos. No Brasil tem muito CTI particular, principalmente esses particulares mais metidos assim, que eles internam paciente à toa por qualquer coisa para chupar diária de plano, e também até por questão judicial, né? Porque o hospital nunca é processado por internar demais e muitas vezes é até mais lucrativo para o hospital, mas se você mandar o paciente da porta e ele complicar, você está assumindo risco. Então, na rede particular do Brasil, você tem ali o problema das internações sem qualquer necessidade em CTI, mas por outro lado, o CTI vira um plantão muito bom, né? Historicamente no Brasil, o plantão de terapia intensiva sempre foi ótimo para você fazer sua residência. Depois da residência a gente larga isso. E é curioso que hoje no Brasil as pessoas terminam a residência e continuam dando plantão no UTI. Ah, Iago, você está desrespeitando a terapia intensiva. Não, quem está desrespeitando a terapia intensiva é seu chefe, tá? É seu chefe, porque todo mundo quer colocar intensivista no CT, mas querem pagar a mesma mixaria que paga para o recém-formado, né? Vocês querem título na UTI, querem RQE na UTI, desde que aceite receber a mesma coisa que o recém-formado, né? E eventualmente isso vai acontecer. Eu tenho uma certa simpatia, uma pena do pessoal da intensiva, que eles são muito ingênuos, né? Eles fazem intensiva, Iaga, é porque no futuro só vai poder dar plantão de CTI no Brasil quem for intensivista. Eu falei, é verdade. Desde que ganhe a mesma coisa do que ganha o clínico, desde que ganhe a mesma coisa que o recém-formado, né? Se você for competir com o recém-formado pelo mesmo plantão, você vai ganhar. Vai ganhar o plantão e vai ganhar a mesma coisa. O hospital, infelizmente, não está nem aí para a qualidade do plantonista, tá? Infelizmente, o pessoal da terapia intensiva do Brasil tem a minha maior simpatia. Eu realmente acho. Quem gosta de clínica intensiva, emergência, vem para os Estados Unidos. Não fica no Brasil, que no Brasil é muito desvalorizado, tá? É a competição frenética com o recém-formado. Ah, Iago, mas a gente é muito melhor com o recém-formado. Eu tenho absoluta certeza, não tenho dúvida disso. Mas isso para o dono do hospital é irrelevante. Ele não vai te pagar 10 vezes a mais que você tem residência. No máximo vai te pagar 10% a mais e ainda vai te botar de responsável ainda para o recém-formado lá ficar no plantão, você ficar na rotina, recebendo ligação de madrugada e passando visita no fim de semana. Tá? Desculpe, é a medicina como ela é. Tá? Quem gosta de emergência intensiva clínica, vem aqui para os Estados Unidos, porque aqui não tem a competição com o generalista. Todo mundo faz residência médica, então paga muito bem aqui. Intensivista aqui tira 500, 600 mil dólares por ano fácil, 14 plantões por mês. Mas voltando, né, eu procurava esses CTIs mais tranquilos e eu estudava no plantão, né, entre uma profunda e outra, uma intubação e outra, uma admissão e outra, né, admitia lá na UTI, o vozinho estava lá véspera de feriado, o cuidador levava para o hospital para poder folgar no feriado, tá cansado, aí o plantonista de emergência marotamente ali, ele malandramente pedia ali um exame de urina e um sódio 131, urina com bactéria, sepsis urinária, taca ali UTI. Experimenta você dizer que não tem indicação para UTI para você ver se você não vai na rua com RQ e tudo, né? Infelizmente, tá? Todo mundo que trabalhou em emergência em CTI no Brasil sabe disso, é uma tristeza. O pessoal fala da medicina americana e não tem ideia da corrupção da medicina brasileira. Mas para plantão é bom, né? Historicamente, plantão de CTI sempre foi muito bom para você sustentar a residência, se sustentar até seu consultório decolar, né? Infelizmente agora acabou virando ponto de apoio aí para quem já tem anos na especialidade, né? Isso é um sinal de degradação de mercado. Mas assim eu fui fazendo minhas questõezinhas, tá? Procurava fazer 40 questões por dia, corrigir, tinha dia que eu não conseguia, tinha dia que eu fazia 20, assim ia, né? A gente ficava falando, mas fulano começou depois de mim, já foi, e eu tô aqui parado no tempo, poxa, será que eu vou conseguir? Cara, não se compare com os outros, tá? Não tem ninguém com um cronômetro assim na sua cabeça. No final das contas, não importa se você levou um ano para fazer o Step 1, se você levou 6 meses para fazer, o que importa é se você fez ou não. Então, se você só consegue fazer 20 questões por dia, faz 20 por dia. Cedo ou tarde, você vai andar.
Cada bloquinho de questão que você faz é literalmente um passo mais perto que você está da sua carreira nos Estados Unidos. Tá? Nessa aí de ficar fazendo questões, eu gostava também de ouvir áudios na academia, né? Às vezes no CTI, quando eu estava muito ocupado, eu botava o fonezinho também, botava a touquinha para esconder, que eu tinha chefe muito cretino que ficava implicando, né, com fone na UTI, palhaçada, que nos Estados Unidos não tem isso. Então sempre tinha umas audioaulas muito boas, uns podcasts maravilhosos, o material de estudo para o Step 1, cara, é top de linha. Eu digo que eu acho muito melhor estudar para os Steps que para a residência brasileira, porque as provas dos STEPs, elas são muito bem feitas, tá? Cada questão ali é muito bem pensada, ela faz vários experimentos antes de valer ponto. Então, assim, eles têm muito capricho a fazer. E o material de estudo, cara, nossa, os cursinhos, as bancos de questões, eles disputam por esse mercado. Deve ser o maior mercado assim, de prova médica do mundo, né? O mais cobiçado. Então, o material de estudo, cara, é um negócio assim de fazer chorar de tão lindo que é. Você vê, nossa, eles estão 100 anos à frente no Brasil. Tanto é que muitas empresas hoje se inspiram nos materiais americanos para vender para o público brasileiro. Eles são realmente muito bons, tá? Todo aquele método lá de repetição espaçada, de mapas visuais, é espetacular. Assim, eu tiro o chapéu para eles. Estão muito à frente da gente e que bom que o mercado brasileiro está aprendendo com o mercado americano. Né? Não pode ficar copiando material que isso é muito feio, mas se inspirando faz parte. É saudável, é bom para o médico brasileiro, para o estudante brasileiro. Eu comecei meu estudo para o Step 1, foi mais ou menos em talvez março, abril, assim, eu peguei para valer mesmo, março, abril, 2021, 2022, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fiz a minha prova em setembro, 2021, 2022, depois eu dou uma checada. Mas foi mais ou menos algo assim entre 6, 8 meses de preparação, deu pra gente fazer bastante questão, tá? Preparação para qualquer prova, gente, para os steps é diferente, é fazer questão, tá? Não é assistir vídeo aula, não é fazer resuminho, é fazer questão, tá? Existem questões em bancos de questões, antigamente tinha os livros de questões, hoje tem os flashcards nos aplicativos, tem as listas de questões que tem listas de questões para os steps assim que são um negócio maravilhoso, então é questão, questão, questão e questão. E você fazendo ali 40 questões por dia, você vai para a prova com 5, 6 mil questões feitas, e a melhor parte é que a própria banca te dá vários simulados oficiais que são feitos com as mesmas questões que caem na prova e eles ainda te dão a probabilidade de você passar na prova. Tá? A banca ela não quer que ninguém reprove. Então você vai para a prova com a banca te dando a estatística. Ó, você tem 99% de chance de passar. Então é bem tranquilo, né? Reprovação nos steps é muito ruim para você e você não quer que isso aconteça, não precisa acontecer. Porque a banca te dá a certeza estatística de passar. Então eu vejo o pessoal ter medo de reprovação, não precisa ter medo de reprovação. Você vai para a prova com a certeza estatística da sua aprovação. Isso é muito bom, eles são muito justos. A própria banca que faz a prova, que é o NBME, tá? O NBMI, ele te dá esses simulados. Te dá não, né? A gente compra, mas você entendeu. Aqui nos Estados Unidos é tudo pago. $62 no simulado. E você vai para a prova com a certeza estatística da sua aprovação, e isso é muito bom, te dá bastante tranquilidade. É um dia inteiro de prova, são 7 blocos de 40 questões, mais ou menos 1 hora por bloco. Você tem 1 hora de intervalo para distribuir ao longo do dia. A experiência no Centro Prométrico lá em Copacabana foi muito boa, muito tranquila. Tem um aquário lá para a prova, você faz seu lanche, você leva seu almoço, tem banheiro, tem água. É bem tranquilo de verdade. Então, é uma experiência, eu não tenho a menor reclamação para fazer de lá, foi super tranquilo, foi histórico, né? A gente sai da prova do Step 1, é um dia inteiro de prova, você sai andando lá pelas ruas da Nossa Senhora de Copacabana, você sai assim até flutuando no ar, fala, meu Deus do céu, quem foi que me atropelou? Outra coisa é que muita gente sai da prova se sentindo mal, porque a gente só lembra as questões que a gente ficou em dúvida ou que errou. E a gente sai abrindo o Google lá, consultando e só vê as questões que errou. Então tem estudos dizendo que a sua sensação após a prova não tem correlação estatística com a sua chance de passar ou não. O que tem correlação estatística é seu desempenho dos simulados oficiais da banca, tá? Os simulados NBME, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso. 2, 3 semanas depois, numa quarta-feira, chega do nosso e-mail lá, o e-mail,
seus scores estão disponíveis, né? Seu resultado está disponível. Você abre lá o e-mail, ou você hoje em dia você consulta no site, né? Tá lá o seu resultado, o seu PES, e você sente um sentimento assim de libertação, sabe? Vocês tem aquele filme O Sonho de Liberdade, em que o sujeito ele tem que sair ali do presídio se arrastando. Eu no meio ali daqueles plantões de CTI, antigamente era emergência também, eu falava, gente, eu tô ganhando menos com a babá nos Estados Unidos, se eu dirigisse Uber nos Estados Unidos eu tava melhor, meu Deus, me tira daqui, eu não posso passar o resto da minha vida fazendo isso. E aí você recebe o seu PES, a sua aprovação, e assim você se sente assim, como o gladiador que recebe a espada de madeira, né? Você fala, meu Deus, agora meu sonho é real, agora é de verdade, agora começou. E eu vou te falar, cara, a gente acha que são dois, que são três steps, que é step, estágio, residência. Não. Tem um ditado grego que é muito verdadeiro e me deu muito consolo na vida, que é a dificuldade de todas as coisas está no começo. A dificuldade de tudo é o começo, tá? Tudo na vida é assim, tá? O seu começo, não, quando você começou a dirigir, um desastre. Primeiro treino de jiu-jitsu, um desastre, sensação de afogamento. Primeira semana na academia, meu irmão, você não aguenta lavar a cabeça depois. Depois você acostuma. Sua primeira semana no trabalho, seus primeiros plantões, é muito traumático. Depois você vai no piloto automático. Então, assim, depois do Step 1, tudo anda. O Step 2 é uma prova de clínica médica, assim, clínica zona mesmo, zona, muito parecido com as provas de residência no Brasil. Tanto é que eu passei na residência brasileira de neurocirurgia com a apostila do Step 2. Então é muito tranquilo, o brasileiro faz essa prova com bastante tranquilidade. E estágio, a gente dá uns plantões a mais aí, arruma os estágios, passa 2, 3 meses nos Estados Unidos fazendo estágio para pegar a carta de recomendação. Então o desafio é todo o Step 1, tá? Depois do Step 1 tudo passa. E é curioso porque eu lembro do Danaher, que hoje o John Danaher é o melhor professor de jiu-jitsu, o maior especialista em artes marciais do mundo hoje, sem dúvida alguma. E ele nunca competiu, e ele diz a maior verdade, que ajudar outras pessoas a alcançar seus objetivos é mais recompensador do que você alcançá-los. E eu tenho experimentado isso muito, porque desde que eu comecei a fazer mentoria, meus cursos, minhas aulas, fiz até um livro digital ajudando as pessoas a passar nos steps, toda quarta-feira alguém chega para mim no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, me manda aqui, Iago, recebi meu PES. E é como se eu revivesse eu recebendo o meu PES novamente. É até mais gratificante, que é como se eu tivesse assim, ajudado outra pessoa a se libertar das garras ali da servidão brasileira, né, da servidão socialista brasileira. Então é muito gratificante, é o que me mantém aqui, assim, é uma sensação, é como se eu revivesse o meu PES, a minha aprovação toda quarta-feira. É assim, gratificante demais, é um privilégio poder fazer parte disso. Toda quarta-feira, mais ou menos um ano, eu recebo uma mensagem dessa. Eu sempre posto no meu Instagram, eu tenho ali a minha abinha de depoimentos, os meus stories eu estou sempre postando. E é muito bom, cara. Eu revivo isso praticamente toda quarta-feira. É uma delícia. E eu espero reviver isso cada vez mais, ajudar cada vez mais colegas brasileiros a virem para cá e realizarem seus sonhos. E uma coisa que eu posso te garantir é que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Tá? Quem me conheceu da época da faculdade sabe, eu sempre fui um desastre completo. Eu virei uma lenda na UERJ porque na minha primeira aula, a primeira aula de anatomia, eu fui expulso de sala. Isso é lembrado até hoje. Eu contei isso no Instagram e aí uma seguidora me mandou mensagem, né? Eu nem tinha reconhecido que ela era minha veterana. Oh, isso aí é verdade, eu fui sua veterana, eu me lembro dessa história. Né? Eu sendo expulso de sala. E eu faltava aula pra caramba, né? Eu fazia estágio, ou então faltava por pura preguiça mesmo. Ficava de final. Eu lembro que uma vez já prescreveu, né? Na prova de bioquímica eu fui pego colando e universidade pública, funcionário público, o pessoal ficava esperando as notas de bioquímica para poder entrar de férias. E aí meus amigos vieram me zoar lá no corredor, né? Um abraço para eles. Eles vieram me zoar falando, e aí, Iago, foi bem na prova de bioquímica? Aí eu que nunca tive timidez, eu já mandei de logo. Eu falei, ó, vocês estão me zoando, mas vocês tudo vão ter que esperar um mês para receber o resultado de vocês. Eu recebi o meu na hora ali pessoalmente, eu já posso entrar de férias. E é verdade, eu já entrei de férias, eles ficaram lá esperando o resultado deles. Depois de formado, eu larguei a residência, né? Fica
estigma, mas todo mundo já largou residência também. Nunca passei de mais um plantonistazinho assim, descartável, de rabeira de escala, vivia de plantão coringa, né? Todo mundo lá que era mais puxa-saco, que tinha um parente em algum lugar, né? Algum que aí todo mundo era promovido na minha frente, para mim só sobrava plantão bucha, hospital bucha, linha amarela, linha vermelha, Duque de Caxias, então assim, tudo quanto é furado eu me metia. E era até bem difícil, cara, que eu lembro assim, eu com 5, 6, 7 anos de formado, eu dando plantão nos mesmos locais que os recém-formados disputavam. E nego assim, com 3, 4 anos de formado a menos do que eu, muito mais novo do que eu, promovido lá a rotina, chefe na minha frente, virava lá parecerista, e eu lá trabalhando junto com os bebês recém-formados e sentindo que a minha vida não estava andando para frente. Então essa pressão psicológica assim, é realmente difícil, cara. Se você está nessa situação, saiba, tem saída, tá? Tem saída sim. O seu caminho não é o caminho dos outros, cada um tem seu caminho, cada um tem seu tempo. Então você não deve satisfação aos outros, você deve satisfação a você mesmo. E você pode ter certeza, você merece mais e você tem condições de obter mais. Você não tem a menor dúvida disso. Hoje eu vejo as residências brasileiras cada vez mais concorridas, né? O corte de, sei lá, clínica médica na USP, está uma briga de foice. Aqui nos Estados Unidos sobra vaga de um monte de residência assim de clínica, tem muito mais vaga do que americano interessado, medicina da família, pediatria. Clínica você forma aqui, você vai dar 14 plantões de enfermaria por mês, você tira $300 mil por ano. Você faz cardio, depois você faz gastos, se você quiser tirar $800 mil por ano, você tira, tá? Facilmente. No Brasil, coitado, o nego, sei lá, faz clínica na USP e vai dar plantão no Sírio-Libanês, um plantão muito bem remunerado no Brasil hoje, R$ 200 por hora. R$ 200 por hora é mais ou menos a hora do motorista de Uber aqui. Você vai, uma babá em Miami aí tira $32 por hora facilmente, no mínimo $25 por hora tira. Conheço muito médico com RQE que a hora dele não chega a isso, ou então chega a mais ou menos isso. Tá? Então, não tem nem comparação a recompensa que o mercado americano dá aos médicos e a vida de servidão e mão de obra barata que o mercado brasileiro está dando aos próprios médicos. Eu realmente espero que as pessoas passem a enxergar cada vez mais isso e deixem o Brasil para trás, que o Brasil não merece vocês, cara. O Brasil ele pune quem estuda, ele pune quem trabalha. No Brasil só o que é recompensado é politicagem, é sacanagem, é baixaria, é cupom do Tigrinho, é prostituta pelada no Instagram vendendo cupom do Tigrinho, é falcatrua, é médico que vive de falcatrua, né? Vai para a administração hospitalar, lá, grupo interhospitalar, para explorar outros colegas médicos, né? Fazer fraude lá com material de plano de saúde, fazer fraude para internar paciente à toa de acordo com o plano no CTI, esticar a internação para chupar mais diária. Isso o Brasil recompensa. Mas a honestidade, o trabalho e o estudo são muito punidos no Brasil. Né? Eu vejo os colegas aí, 2, 3 RQs nas costas. Ah, ano que vem eu vou para as cabeças, eu vou subir no grupo, eu vou subir na equipe. Né? E tá lá o chefe da equipe em Angra, com o rabo cheio de dinheiro. Aham, meu filho, vai subir sim. É capaz de você morrer antes do chefe. Capaz não, né? A expectativa de vida do médico brasileiro acho que tem 59 anos, um negócio assim, morre 15 anos antes da população. É um desastre. Então, coitado, vai acabar infartando no meio do plantão o chefe dele lá em Angra, o chefe do grupo lá do convênio, da rede, o chefe da rede, falar, põe o recém-formado aí no lugar dele, né? Emite aí uma nota de pesar para a família. E fica por isso mesmo. Né? O Brasil trata muito mal a gente. Então eu estou aqui para dar uma palavra de esperança. Eu sou um Zé qualquer, nunca fiz um curso de inglês na vida. Eu vim de família do interior, fiz faculdade pública na maior dificuldade, morava numa repúblicazinha lá em Vila Isabel. Na faculdade eu fui um aluno assim desastroso, não tinha nada de extraordinário comigo. Ia expulso de sala, ia para a prova final. No internato eu era conhecido como o voador, né? Eu voei pra caramba no meu internato. Depois de formado, só plantão bucha, assim, calote, pagamento parcelado, grupo de plantão se desmanchando assim de tanto calote, era um desastre. Tenho foto lá na UTI que eu trabalhava infestada de barata. Não, cara, se eu conseguir, tenha certeza, você também consegue. Tá? Você também consegue, não tenha vergonha de sonhar. E as minhas mãos, elas estão estendidas a você. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui por você, tá? Anima, porque tenha coragem, meu amigo, tenha coragem, porque tem um futuro brilhante te esperando e não tenha a menor vergonha de sair de um país que não te merece, tá?
O médico ele merece dignidade. Aqui nos Estados Unidos ele recebe dignidade, ele recebe valorização profissional. Tá bom? Você pode clicar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, eu tenho o meu site, thiagocabral.com.br, eu tenho o meu curso 100% online, você faz o seu ritmo, mais de 50 aulas, eu destrincho ali, faço a dissecação do processo inteiro, os steps, como é que a gente estuda o inglês, os estágios, as entrevistas, o match, cada siglazinha, cada etapa burocrática, tudo, eu estou sempre atualizando, então é bem atual, bem completo, todo em português ali, eu destrincho tudinho, cada siglazinha, que eu sei que no começo é tudo muito confuso, mas eu estou ali para facilitar tudo, é bem mastigadinho. Eu também tenho a minha mentoria são encontros periódicos comigo, estou sempre presente também nas nossas comunidades, nossos grupos no WhatsApp, na Hotmart. Na Hotmart eu faço os encontros ao vivo, que depois ficam gravados. Eu discuto questões que a gente chama de Railde, né, que são questões, o bizu, questões que são temas muito recorrentes nas provas. Eu abro para dúvidas, a gente conversa sobre o mercado, conversa sobre estágios, sobre aplicação, sobre visto, sobre inglês, tudo que precisar envolver o processo, eu estou disponível para os meus mentorandos. Então, não deixe de conhecer o meu site, o link está fixado aqui nos comentários. Faça o meu curso, depois você adquirindo ali aquele conhecimento, você animando, você pode seguir para a mentoria comigo, eu vou te acompanhar também. A gente tem uma comunidade que eu tenho muito orgulho, então estou aqui para dar essa palavra de esperança acima de tudo. Não deixe de acompanhar o meu canal aqui no YouTube, eu estou no Instagram também, e o grande recado que eu quero dar é esse. Se eu conseguir, você também consegue, tá? Então não tem isso de só rico consegue, só quem tem parente nos Estados Unidos consegue, só quem é um grande pesquisador consegue. Eu nunca fiz pesquisa nem de boca de urna, tá? Tenho pesquisa nenhuma. Mestre não sou nem de obra, sem nada. Doutor só se eu virar garçom, tá? Doutorado nenhum, mestrado nenhum, pesquisa nenhuma. Então, assim, você fazer o básico bem feito, eu sou um grande advogado do básico bem feito, arroz com feijão que funciona, e eu ensino muito isso, o que é o arroz com feijão, o que realmente importa, eu mostro isso com dados estatísticos no meu curso, também na minha mentoria. Você faz o básico bem feito, que as portas da América, do American Dream, se abrirão para você, meu amigo, tenha certeza disso, tá bom? Fica com Deus, estamos juntos e logo nos encontraremos aqui na América. Grande abraço!